Gente, eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho aí na sequência da nossa Bíblia, mas na verdade, muito provavelmente foi o primeiro a ser escrito. É o evangelho menorzinho, mais contido. Esse Marcos provavelmente era um dos seguidores de Jesus ali mais jovem, e o primeiro a ter então escrito o evangelho. Depois teria vindo Mateus, Lucas e por fim o evangelho de João. Aliás, como curiosidade, o evangelho de João provavelmente foi o último livro da Bíblia a ser escrito, mesmo depois do Apocalipse. Muito provavelmente ele escreveu o Apocalipse antes, e ao finalzinho da sua vida ele teria escrito o evangelho. Então, só para te dizer que a Bíblia, ela não está necessariamente numa ordem cronológica. Ela está numa sequência organizacional, como que numa biblioteca, né? Tanto o Antigo Testamento é assim, e especialmente o Novo Testamento é assim. Provavelmente as cartas de Paulo, algumas cartas também vieram antes do Evangelho, né? Paulo teve acesso a relatos do Evangelho, talvez ao Evangelho de Marcos, para escrever suas cartas às igrejas, porque alguns evangelhos foram escritos bem depois. Então é interessante, quando a gente estuda a Bíblia, tá vendo? Aí você vem para estudar aqui, você vai ficar sabendo dessas coisas tudo e mais. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, e fossem enviados a pregar, exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar de novo? Pai amado, nós confiamos no Teu Espírito Santo e nós pedimos que Ele venha falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Na jornada cristã, nós cremos que o encontro com Deus, a experiência espiritual, ela é pessoal. Mas a caminhada, a jornada da fé, ela é necessariamente comunitária. E nada na nossa fé é individual. É interessante porque a gente está num mundo que busca muito o protagonismo individual. Projetar-se, crescer, se desenvolver individualmente. Mas se você olhar para a Escritura Sagrada sempre vai puxar o indivíduo para o coletivo. Sempre vai tirá-lo da solidão para a comunidade, sempre vai tirá-lo do isolamento para a constituição familiar, Deus sempre vai tratar com um povo e não com pessoas especificamente. E quando Deus trata com pessoas especificamente, que é o caso dos heróis da fé, etc., trata com essas pessoas para que elas levem uma mensagem ao povo. Então toda a construção da revelação divina é de um Deus que quer se revelar dentro de um coletivo. Aliás, o próprio Deus é coletivo. É Pai, Filho e Espírito Santo. A gente chama da Santíssima Trindade. E ele constitui o primeiro casal, ele constitui comunidade, ele constitui um povo, chamado povo hebreu, que depois vai tomar o nome de povo de Israel, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele constitui um novo povo, chamado igreja. E às vezes as pessoas equivocadamente chegam a dizer: eu
mas eu sou igreja. Não, ninguém é igreja sozinho. A Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo. Então nós somos igrejas conectados uns aos outros, formando este corpo. Aí sim, realmente não tem a ver com a institucionalidade, não tem a ver com um CNPJ, não tem a ver com um hall de membros, mas tem sim a ver com conexão uns com os outros. Porque Paulo vai dizer em Corinto que nós somos apenas parte de um corpo. E a parte não é um todo. O meu dedo é parte do meu corpo. Mas ele é arrancado do meu corpo, ele é só um dedo. Que morrerá em pouquíssimo tempo. A festa está boa lá no fundo, né? Então, o que a gente está conversando aqui sobre relacionamentos discipuladores é também uma caída em si dessa experiência comunitária. E que ela é fundamental. E a gente, como igreja, precisa cada vez mais se envolver nessa oportunidade comunitária. Porque o que a gente está vendo como igreja, inclusive no nosso tempo, é o fenômeno das chamadas mega church, das grandes igrejas. E as grandes igrejas, elas formam um grande auditório, mas não necessariamente comunidade. Às vezes as pessoas naquele grande auditório encontram-se em comunidade, quando elas se conectam, quando elas participam de um pequeno grupo, de uma célula, de um ambiente de serviço e etc. E elas conseguem, então, vivenciar a comunidade fora do grande auditório, naquele grupo. Mas há um tanto de pessoas que fica navegando nesse grande auditório, sem conseguir se conectar e sem ter a sua vivência de igreja. Semana passada eu tive o Estevão me deu uma boa lição sobre o que é igreja, porque algumas vezes eu vim para a igreja, espaço físico, com ele, e quando chegou aqui ele não encontrou os amigos, ele se frustrou. Porque ele ama vir para a igreja, mas se ele chega aqui e não tem nenhuma criança, então não é igreja. E teve uma vez que eu vim pregar no culto dos irmãos hispanos aqui à noite. E eu falei, filho, eu vou pregar lá na igreja. Mas são outras pessoas. Ah, mas eu quero ir para a igreja, Tá bom, veio comigo. Quando chegou aqui, ele falou, mas cadê meus amigos? Cadê a tia Tati? Cadê não sei o quê? Não é minha igreja. Falei, realmente, filho, não é a nossa igreja. Embora seja o espaço físico onde a gente se reúne. Aí, na semana passada, a mãe dele veio para cá no sábado para o bazar. E aí a gente deu opção, filho, vai com a mamãe ou fica em casa. Ele falou, meus amigos vão estar lá? Aí ele falou, provavelmente não. Ele falou, então eu não vou. Aí no domingo a gente acordou ele, a Cris tinha ficado em casa, vai ficar em casa ou vai para a igreja? Ele falou, meus amigos vão estar lá? Vão. Ah, então eu vou. Ele já entendeu que a igreja é o encontro dele com os amigos dele. E a gente pode pensar, mas será que isso está certo ou está errado? A gente não vem aqui para adorar a Deus, a gente não vem aqui para prestar um culto a Deus, a gente não vem aqui para prestar louvor, a gente não vem aqui para aprender a palavra de Deus, e aí nesse momento ficamos todos em silêncio, prestando atenção na exposição da palavra de Deus? Sim, mas não é só isso, e talvez essa parte seja a menor parte. E a maior parte da vivência comunitária é que é mais relevante para o Evangelho de Jesus. Porque se a gente prestar atenção no movimento de Jesus, e aqui agora eu vou tentar usar os slides, vamos ver se vai dar certo. Acho que não está dando não. Se alguém puder passar aí para mim, por favor. Se a gente prestar atenção nesse movimento de Jesus, pode seguir. A gente vai ver que Jesus sobe ao monte e chama para si, para junto dele em primeiro lugar. E depois que ele chama para junto dele, ele vai enviá-los mais adiante. Mas primeiro ele chama para si, ele forma uma comunidade.
É interessante como Jesus não chama para o culto. Prestou atenção nisso? É interessante porque Jesus não reúne eles num sábado no pátio do templo. Jesus não reúne eles num momento de oferecimento de sacrifício. Jesus os reúne em cima de um monte. E não porque houvesse algo místico no monte, do tipo, o monte está mais perto do céu, né? Então está mais perto de Deus. Não, não é essa a lógica. A lógica aqui é do monte como um espaço reservado. Jesus já estava começando a ficar conhecido aqui. As pessoas já estavam caminhando ao redor dele. E aí, por muitas vezes, ele subia ao monte, ele caminhava para um lugar mais quieto, mais calmo, mais tranquilo. E chamou para si essas pessoas. E construiu comunidade com elas. Por isso ele não chamou uma multidão para cima do monte. Ele chamou 12 pessoas. E isso também deveria fazer a gente considerar o movimento de Jesus, que quando ele ficou famoso, alcançou multidões, mas a sua experiência comunitária permaneceu entre os 12. Talvez entre alguns agregados, para além dos 12 que foram chegando. Mas nunca ele viveu experiência comunitária com a multidão. A multidão ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe. A multidão ele fez discursos de ensino. Mas a vivência comunitária dele foi com esse menor grupo. Então, Jesus, ao iniciar seu ministério, não funda uma escola, um templo ou um programa. Ele forma um grupo e forma uma comunidade relacional. Essa é a experiência do movimento de Jesus. E aí, quando a gente está falando de discipulado e de relacionamento discipulador, a gente está pensando de como Jesus nos chama para estar com Ele e como isso é precioso, essa nossa conexão espiritual com Deus, de fato, esse chamamento do Senhor para nos conectarmos com Ele, para que a gente possa ser um com Ele, para que a gente possa estar com Ele, para que a gente possa vivenciar esse estar perto do Senhor, esse modelo relacional e esse discipulado de Jesus na nossa própria vida. O que Jesus está nos dizendo ao nos chamar para perto dele? Na nossa experiência devocional, no nosso momento de oração, no nosso momento de reflexão, no nosso momento de pensar sobre Deus. É um momento de estar com Ele. E isso é belo do Evangelho, porque o Evangelho não se restringe, a espaços físicos, a templos, a dias e horários especiais. Então a gente pode ter essa conexão com Deus, basta a gente se colocar diante de Deus, de joelho, sentado, deitado, em pé, em casa, no trabalho, no caminho para o trabalho, a gente colocar a nossa cabeça e o nosso coração, buscando ouvi-lo, buscando estar perto dele. E aí, a partir disso, depois que Jesus nos chama para estar com ele, ele nos envia para estar com os outros. Esse é o movimento de ser igreja de Jesus. É estar com Jesus e depois ser enviado por Jesus para estar com as outras pessoas. Esse é o movimento que ele faz. Jesus convivia com seus discípulos, comiam juntos, viajavam, descansavam, oravam, choravam. Vivia de fato um discipulado de mesa, de caminhada, de conversa. Essa semana eu encontrei com um amigo que me abençoa muito há muitos anos. Já um amigo já de pelo menos quase 20 anos. Às vezes a gente está mais perto, às vezes a gente está mais longe. E a gente estava falando dessa experiência, dessa amizade espiritual, dessa conexão que nos coloca perto de Deus, dessa coisa que alinha o nosso coração. A gente
a gente pôde e pode, por amizade, trocar confissões do tipo: qual o pecado que está nos rondando ultimamente? O que nos aflige? Como é que está o nosso casamento? Como é que está a relação com os nossos filhos? Como é que a gente está lidando com o nosso dinheiro? Como é que a gente está construindo a nossa vida? E isso só é possível numa troca comunitária sincera. E isso só é possível nesse relacionamento sincero. E que não é qualquer relacionamento, porque ele é baseado e pautado no ensino de Jesus. Então, a gente não parte do nada para balizar a nossa vida. A gente não parte do nada para balizar a nossa relação com o nosso dinheiro. A gente não parte do nada para balizar a nossa relação com as nossas esposas ou com nossos filhos. A gente parte do Evangelho. Estando com os pés fincados no Evangelho. Daqui a gente parte. E daqui a gente mede como estão as nossas outras relações. E isso, auditório nenhum pode te dar. Isso, palestra nenhuma pode te dar. Isso só é possível em vivência comunitária. Isso só é possível em relacionamento de verdade. E é muito louco, porque nesse tempo de ênfase tecnológica, nesse tempo de muitas conexões virtuais, há uma extrema carência de conexões reais, analógicas, não digitais, pessoais, de fato. Nesse tempo de alta tecnologia, nós precisamos de mais profundo contato, porque nos faltam os abraços, né? A gente faz aniversário e a gente recebe 300 parabéns no WhatsApp. Mas como faz falta um abraço, 2, 3, né? Talvez eu trocaria 100 parabéns do WhatsApp por um abraço, por um almoço, por um café. Como preenche muito mais, como é muito mais profundo. E a gente está, às vezes, nessa troca de likes, e até numa troca de parabéns, de mensagens afetuosas, porque é melhor trocar parabéns do que trocar xingamento, né? Então, vamos celebrar o afeto. Mas como esse afeto digital, ele é pouco para a nossa necessidade relacional, para aquilo que a gente precisa de toque. Mais uma vez eu vou citar o Estevão e a nossa casa, de que ontem a mãe dele saiu cedo e ele reclamou de manhã, veio para a cama comigo, e ele falou: a mamãe me deu beijo? Ela me abraçou antes de sair? Eu falei: deu, filho, ela deu, é que você não viu. Mas por que ela não me beijou? Aí ele questiona: por que ela não me beijou? Por que ela não me abraçou? Ela te beijou, ela te abraçou, é que você estava dormindo, você não viu. Porque ele fica encanado se ele acordou, se a gente saiu e não beijou e abraçou ele. Porque precisa, e a gente precisa desse afeto. Houve um experimento com bebês na época da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui. E isso foi dado de pesquisa depois. Pegaram 2 grupos de bebês. Um grupo foi cuidado por mãos humanas. Recebeu aquele contato que diríamos humanizado, além do básico, do alimento e tal. E um outro grupo de bebês recebeu um mínimo de contato humano. Recebeu o mesmo alimento, o mesmo tratamento básico no sentido de troca de fralda e de alimentação. A mesma coisa, a mesma dieta. Mas não recebeu contato humano. Não foi pego no colo em nenhum momento, não recebeu nenhum tipo de carinho. Recebeu só alimento e troca de fralda. E o resultado desse experimento
é que praticamente todos os bebês que não receberam contato humano morreram. De causas variadas. E os bebês que tiveram algum tipo de contato pessoal seguiram bem sua maioria. E um dos desfechos disso é que só comida, só trocar fralda vai fazer a gente morrer. A gente precisa também de carinho. A gente precisa também de afeto. A gente precisa também de contato. Hoje em dia nas maternidades fala pele com pele. Nasceu o bebê, já coloca junto da mãe. Já oferece esse contato. E aí isso, máquina nenhuma vai substituir. Inteligência artificial nenhuma vai dar conta. Algoritmos, aplicativos, esses meios que até nos assustam de tão inovadores que são, mas não vão substituir a necessidade da troca, a empatia, o contato pessoal, o abraço, o tal do pele com pele, que a gente tanto precisa e que a gente tanto ressente quando não tem. E na caminhada, na jornada da nossa fé, o movimento de Jesus é exatamente esse. O movimento de Jesus foi de exatamente criar comunidade e conexão profunda entre essas pessoas. Foi uma experiência de fazer com que as pessoas estivessem com Ele e fazer com que elas depois estivessem umas com as outras. E quando elas estivessem espalhadas pelo mundo, porque a igreja se espalhou pelo mundo todo, precisava se espalhar nessas conexões. E para a gente, inclusive, o descaminho da igreja, talvez, veio com a construção dos templos e a grande separação entre o clero e o povo. Essa distância e essa coisa de que o espaço e o culto é uma coisa para fazer cada um no seu lugar. E a igreja, na verdade, se tornou um grande auditório onde a gente chega e se senta e logo vai embora. Mas esse não foi o movimento de Jesus, esse não foi o projeto de Jesus. Talvez por isso Nietzsche diz que só houve um cristão nessa terra, só o próprio Jesus. Só ele foi. Que os outros não conseguiram dar conta desse modelo que ele mesmo estabeleceu. Desse modelo virtuoso de comunidade, de intensidade, de relacionamento. E aí é desse relacionamento, desse ambiente de amor, o discipulado tem que florescer. A marca do discipulado não é conhecimento, é amor. Eu deixei um desafio com vocês semana passada, de colocar o nome de 2 pessoas e te desafiei a fazer conexão com elas. Espero que você tenha feito. Se você não fez, tem a repescagem dessa semana para você fazer, tá? E aí, não ache que a sua conexão com outra pessoa e a sua experiência de discipulado com a outra pessoa depende do quanto você conhece da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Depende de quantos versículos você tem decorado. Depende do quanto você sabe sobre crítica literária, hermenêutica bíblica e etc. Não. Os amigos que me discipularam, que me abençoaram, me discipularam e me abençoaram com base no amor. No amor que eles têm a Deus, que me provocou e me provoca admiração, inspiração, e no amor que eles têm uns aos outros e no amor que eles têm por mim. E quando eu me sinto amado, eu consigo realmente partilhar minha vida, realmente ser sincero, realmente me colocar naquilo que eu sou, naquilo que eu sinto, porque tem amor envolvido. Veja, não é conhecimento. Quando eu fui para a faculdade de teologia, eu adquiri conhecimento.
eu aprendi as pesquisas, eu aprendi os termos teológicos, eu aprendi a ler os livros de teologia. Ok, essa foi a parte da faculdade, e foi importante. Mas a parte da experiência espiritual, da formação espiritual, a parte de uma transformação de caráter, a parte de realmente aprofundar disciplinas espirituais, foi a parte do relacionamento. E aí não tinha a ver com certas conexões. Eu canso de falar que a minha primeira discipuladora foi a minha avó, a pastora Olívia. Uma pessoa que nunca sentou no banco de escola, que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Nunca leu outros livros que não os livros da Bíblia. Mas com um amor por Deus e um amor pelas pessoas que conecta e faz dela uma grande discipuladora. E aí esse amor é paciente, ele é comprometido, é um amor que ouve, que suporta, que encoraja. É necessário uma disposição relacional para isso, para esse compromisso e essa conexão com o outro. Essa disposição de ouvir, essa disposição para encorajar, essa disposição às vezes para repreender também, porque num relacionamento de verdade, a gente vai ter essas coisas. A gente vai ter escuta, a gente vai ter fala, a gente vai ter encorajamento, a gente vai ter elogio, mas a gente também vai ter repreensão. O que você está fazendo está errado, não faça isso, você vai se dar mal, você está fazendo mal para si, você está fazendo mal para os outros. Isso só vai acontecer em relações verdadeiras, em conexões de verdade, não em faz de conta, não em ambientes onde a gente se porta como bonzinhos e religiosos, mas sem aprofundar na verdade, que a gente deve e pode se aprofundar. E aí sim, o mundo vai reconhecer a gente, segundo João 13, não pelos programas, mas pelo amor relacional. Esse texto de João 13 vai dizer: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. É o que Jesus diz para os seus discípulos aqui no texto de João 13. E o que é esse amor, se não esse se importar, se não essa conexão de verdade? E a gente está muito mal acostumado, né? Porque nas redes sociais, quando a gente não quer falar com alguém, a gente simplesmente não responde. Quando a gente não quer seguir o assunto, a gente dá um likezinho assim para dizer, tá bom, já falou. Um pessoal que olhou aqui para mim e falou, de vez em quando o pastor não responde também. De vez em quando ele deixa lá. De vez em quando ele deixa lá. Porque realmente essa lógica das redes, ela nos acostuma mal. A gente coloca um vídeo no YouTube, se o sujeito fala um negócio que a gente não gostou, a gente já pula para o outro. A gente nem termina o vídeo, já vai para o outro. E se o outro fala um negócio que a gente não gostou, a gente já vai para o outro. E se o outro fala um negócio que a gente não gostou, a gente já vai para o outro. Então a gente já vai indo para o outro, para o outro, para o outro. E aí quando chega em alguém que fala o que a gente gosta, a gente fala, esse é legal. Esse daí fala igual eu penso. Alguém já disse que a gente gosta de autores que concordem com a gente, né? A gente lê um livro e a gente gosta daquele que escreve em concordância conosco. A gente fala, é assim que eu acredito, esse daqui eu gostei. Eu acredito assim. E nesse tempo de rede social, de treinamentos de algoritmo, cada vez mais a gente é levado realmente para o nosso gosto. Realmente para aquilo que a gente curte, compartilha, aquilo fica sendo o nosso mundo ali. Porque a lógica da rede social, do Instagram, do YouTube, do X, é que você passe mais tempo ali possível. E o jeito de você passar mais tempo ali possível é ele te alimentar de coisas que te interessam e que você concorda. Então ele vai te dando opções e vai te alimentando
de coisas que você gosta. Não sei se você já prestou atenção. Você entra lá no Netflix e fala, por que você assistiu tal filme? Estão aqui essas sugestões, tal, 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 tal. Porque a lógica do algoritmo é, você assistiu aquele filme brasileiro, vai te dar mais opções de filmes nacionais. Você assistiu aquela comédia, vai te dar mais opções de comédia. Você assistiu aquele filme policial, vai te dar mais opções de filme policial. Porque a lógica é, quanto mais tempo você ficar ali, mais exposto você está às propagandas deles, mais conexão e venda eles têm. Uma das métricas para o YouTube pagar os canais que recebem é o quanto as pessoas assistem, o quanto de tempo assistem. Então não é só clicar no vídeo, mas assistir. Eles têm relatório sobre tudo. As pessoas assistiram metade do seu vídeo. As pessoas assistiram os 5 primeiros minutos do seu vídeo. Não, tantas pessoas assistiram o seu vídeo inteiro. E a busca é que a gente assista inteiro. E assista o outro, e aquilo nos prenda. Mas naquele mundo, naquele tema, naquele conjunto de algoritmos que é exposto ali para você. É isso que a gente chama das bolhas que nós somos colocados. Mas quando a gente vem para uma relação de verdade, a gente não pode mudar o canal assim tão rápido. Porque a gente está com uma pessoa diante de nós. A gente não pode pular o canal e partir para outro dentro de um casamento, né? Alguns fazem isso, né? E fica pulando de relação em relação. Mas para a gente que acredita de relação de verdade, com profundidade, não dá para ficar pulando de canal. A gente está ali, gostando, não gostando, ouvindo, dizendo. O outro diz, aí a gente ouve o outro dizer e fala, não, agora você vai me ouvir também, aí a gente diz também. Porque senão a gente vai ficar trocando, pulando de relacionamento o tempo todo. Sem nos aprofundar, sem ser de verdade. E perceba que Jesus viveu a sua jornada com os 12 por 3 anos. E teve muitos problemas com eles. Eles se atrapalharam muitas vezes. Eles fizeram o que não eram para fazer algumas outras vezes. Eles traíram Jesus, eles negaram Jesus. Mas Jesus foi com eles até o fim. Aquela foi a comunidade de Jesus. Aquela foi a igreja do Senhor Jesus. E ele seguiu junto com eles até o fim. Se alguém abandonou o barco, foi eles abandonaram Jesus. Mas Jesus nunca abandonou eles. Jesus estava lá. Porque a relação de verdade é essa. É não abandonar e não ser abandonado. É se conectar até o fim. É estar junto de verdade. Como é que a gente vai praticar isso? Bom, como é que está a sua agenda? Tem espaço para o relacionamento de verdade? Tem espaço para você se relacionar com as pessoas? Tem que ter. Tem que dar um jeito de ter. Algum espaço precisa ter para conversas profundas, para contatos pessoais. De repente Deus está te chamando para se aproximar de alguém. Eu falei para você, colocar 2 pessoas aí no seu horizonte. Quem é? Quem é que você colocou? Se você não colocou, coloque hoje. O desafio da semana passada foi, elenque 2 nomes de pessoas para você se aproximar numa perspectiva de um relacionamento discipulador. Alguém já da caminhada da fé e alguém de fora da jornada da fé. Alguém que não conhece Jesus, não tem igreja, nada disso. E aí, como é que a gente se aproxima? Como é que a gente chega? A gente chega desse jeito aí, ó. Chamando para o café, para um almoço, para uma conversa, para um treino, para uma oração. Oferecendo uma oração.
perguntando para a pessoa se ela tem um pedido de oração para você orar por ela, tem alguma coisa que a incomode. Eu falei isso, nós estamos ainda numa fase do Brasil em que as pessoas ainda estão abertas a receber uma oração. As pessoas ainda estão abertas a quando você pergunta, posso orar por você? A grande maioria das pessoas vai dizer sim. Pode orar por mim. A grande maioria das pessoas. Pode ser que chegue um tempo, como já chegou em outros lugares, que as pessoas digam não. Que as pessoas rejeitem. E aí vai ser ainda mais difícil o nosso approach, a nossa aproximação delas. Mas essa aproximação tem que ser, de fato, com um interesse genuíno na pessoa. Interesse, de fato, em ajudá-la. Interesse, de fato, em orar por ela, para que as coisas sejam melhores para ela. Interesse, de fato, de que elas se aproximem de Deus e essa proximidade de Deus abençoe ela. Abençoe a família dela, abençoe o trabalho dela, abençoe tudo que ela faz, tudo que ela é. É preciso que a gente se aproxime das pessoas com um interesse genuíno nelas. Enquanto tem tanta gente se aproximando por network, simplesmente, por interesses financeiros, talvez, profissionais, o que se for verdadeiro, ok? A gente vai se aproximar nesse interesse, digamos, espiritual. Nesse interesse de partilhar essa companhia de Jesus. Nesse interesse de partilhar esse segmento de Jesus que a gente quer para nós e que a gente quer para o outro. E com isso, a gente inclusive vai se conectar mais com Deus. Porque às vezes a gente vai caminhar com alguém mais imaturo que nós na fé e a gente vai se sentir desafiado a exercermos a nossa maturidade. A gente vai caminhar com alguém novo na fé e a gente vai se sentir desafiado a mostrar o que Deus fez na nossa vida, que já estamos tantos anos nessa fé. Como é que a gente cresceu? Como é que a gente amadureceu? Como é que a gente dá fruto? A gente vai ser desafiado a crescer também, quando a gente se envolve nessas relações discipuladoras, quando a gente se propõe a caminhar e partilhar com alguém nessa jornada da fé. Porque daí a gente não vai mais poder se esconder, se esquivar. A gente vai ter que se expor de alguma forma. Expor quem a gente é de fato. Como é que é o nosso segmento de Jesus. Como é que é a nossa vida de oração? Vamos ser perguntados. Como é que a gente faz para ser transformado por Deus? Como é que a gente deixou uma natureza tão viciada e pecaminosa para uma natureza com virtudes e mais santa? Como é que a gente fez? Como é que foi esse nosso processo? Quando a gente está numa relação assim, a gente vai ter que partilhar, a gente vai ter que dizer isso para as pessoas e ajudá-las nessa jornada. Então eu queria que você não desistisse. O exercício de hoje é você retomar aqueles 2 nomes e talvez avançar para essa possibilidade, para esse approach, para esse encontro, para esse café com essas pessoas, para de fato partilhar quem é Deus na sua vida e ouvir o que Deus está fazendo na vida delas. Talvez Deus esteja fazendo coisas extraordinárias na vida delas. E é bom que você ouça também o que Deus está fazendo na vida delas. E é bom que você partilhe o que Deus está fazendo na sua vida. E assim a gente vai construindo mais conexão com pessoas e nos conectando de forma mais intensa com Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te use dessa forma, para a glória dele. Você pode ficar de pé? Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar
para caminhar contigo, nos chamar para perto do Senhor, nos chamar para essa conexão, para esse relacionamento. E nos ajuda, Senhor, a estar perto de Ti, a nos relacionarmos de fato com o Senhor, e nos ajude a nos relacionar com outros também, em vistas de ajudá-los a também caminhar com o Senhor, em vistas de sermos ajudados a também estarmos mais perto do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver essa jornada, essa caminhada espiritual, mais do que saber, mais do que entender, mas a praticar, a viver como discípulos, como discípulas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai.